E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico e hoje a gente vai falar sobre o polêmico filme Son of Freedom, ou, aqui no Brasil, O Som da Liberdade. Eu pude assistir esse filme em primeira mão graças ao pessoal da Angel Studios que liberou para a Liga Nerdola, então um agradecimento especial também aí ao pessoal da Liga Nerdola que fez a boa e conseguiu disponibilizar esse filme pra gente, e um agradecimento especial também ao grande dublador Luiz Lafay, que inclusive participou da dublagem desse filme, por isso que ele ajudou a fazer esse meio de campo aí para liberar Sound of Freedom antecipadamente pro pessoal da liga. Aliás, a dublagem do filme tá, maravilhosa, sério, e eu não tô falando isso simplesmente porque a gente pôde assistir em primeira mão, mas é porque realmente o elenco de dublagem é excepcional, muito embora falar da qualidade da dublagem brasileira seja chovendo molhado, né? Porque não à toa é considerada uma das melhores do mundo. Enfim, essa vai ser uma análise sem spoilers. Eu vou começar falando da sinopse do filme, ou seja, aquelas informações básicas que não tem nenhum problema se você já souber. Então, O Som da Liberdade é uma história baseada em fatos reais. A gente acompanha a jornada de Tim Ballard, um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que larga o seu emprego para se tornar um vigilante e assim acaba embarcando em uma perigosa missão para resgatar crianças de cartéis de traficantes de pessoas da América Latina. Como vocês podem notar só pela sinopse, é uma trama bem pesada, assim, bem séria, um tema que é muito difícil que não mexa com você. Olha, eu não sou dos mais chorões quando eu assisto filmes, apesar de ser emo, não é tão fácil assim me emocionar, mas esse filme tem aquelas cenas que, olha, é difícil não derramar uma lágrima. O filme, ele não é visualmente pesado, sabe? Ele definitivamente não é explícito, até porque, como a gente tá falando aí de tráfico infantil, tem que ter uma sensibilidade muito grande mesmo pra retratar isso na história. E definitivamente esse filme tem essa sensibilidade. Você consegue perceber que todos os envolvidos na produção levaram isso muito a sério. Existe uma preocupação muito grande em contar bem a história, mas também tem uma preocupação muito grande com a mensagem. E assim, é simplesmente uma mensagem importantíssima. É um filme que te mostra uma realidade que, sinceramente, eu acho que a gente muitas vezes prefere ignorar que existe, porque é uma coisa, cara, uma coisa monstruosa, desumana, realmente assim, é difícil de lidar em alguns momentos, justamente porque o filme ele é muito bem feito. Inclusive, pra falar disso, eu preciso destacar a atuação das crianças. Cara, sério, as crianças são simplesmente sensacionais. O filme, ele foca no resgate de duas crianças em especial. Não são as únicas resgatadas, mas são elas que conduzem a trama. E essas duas crianças, olha, sério, o trabalho delas é impecável. Porque, como é de se imaginar, boa parte das cenas dramáticas do filme são feitas por essas crianças. E ainda que o filme não seja muito explícito, ainda que as cenas realmente pesadas elas fiquem mais na sugestão, assim, o filme ele ainda tem uma dose de uma carga dramática muito densa. E as crianças, elas simplesmente entregam tudo. Elas realmente mexem com você. O filme, ele consegue te deixar angustiado pelo pai das crianças, pelas crianças em si, por tudo que elas passaram, e pelo Tim Ballard, cara. Sério, o Jim Caviezel, ele fez um trabalho espetacular mais uma vez. Eu acredito que a maior parte das pessoas conhece ele por ter interpretado Jesus Cristo em A Paixão de Cristo. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais ele acabou indo parar na geladeira de Hollywood, né? Acabou ficando bem de escanteio, e aqui mais uma vez ele traz um protagonista que Hollywood não gostou muito de ver em ação. Eu já trouxe aqui pro canal um corte da live que eu fiz com o pessoal da Liga Nerdola falando sobre as polêmicas envolvendo esse filme. Eu não quero me aprofundar muito nisso, já que eu já tenho um vídeo falando sobre as polêmicas, mas, assim, assistindo o filme, é muito difícil de você entender como que alguém pode trabalhar para boicotar uma obra que passa uma mensagem tão importante. Não é um filme político. Assim, existem elementos políticos no filme? Existem. Não, a gente tá falando de um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Ele precisou sair do cargo para poder
cumprir a sua missão, para resgatar crianças. A gente vê um pouco da burocracia que faz ele se sentir travado. A gente vê esse drama do Tim Ballard, dedicou uma boa parte da sua vida a prender os piores criminosos do mundo, aquelas pessoas que abusam de crianças, afinal. E a virada de chave na sua vida, em que ele percebe que simplesmente prender esses caras não é suficiente, que ele precisa também resgatar essas crianças. Mas essa é, obviamente, a grande mensagem do filme. Perceber que existe um problema absolutamente grave no mundo. Uma coisa que a gente sabe que existe, mas que muitas vezes parece tão distante. E o filme nos aproxima com essa questão. Faz a gente sentir quão real é esse problema. Inclusive, porque o filme, ele em alguns momentos chega até a trazer imagens reais. Na abertura, ele traz imagens reais que evidenciam que o filme passa longe de ser uma teoria da conspiração, como muitos tentam pintar para tentar descredibilizar Sound of Freedom. Eles também mostram que, em números, o tráfico de pessoas vem escalando para superar até mesmo os números do tráfico de drogas. O que, se você parar para pensar, é uma coisa completamente insana. Eles até falam, em determinado momento, que uma droga ela só pode ser vendida uma vez, enquanto essas crianças elas são vendidas várias vezes em uma noite, ao longo de décadas. Então, assim, é realmente de embrulhar o estômago. Você precisa ir preparado para saber que é um assunto realmente pesado, que vai mexer com você, que vai ficar na tua cabeça, porque o filme é bem feito, a história ela é bem contada, os atores são bons e o tema, por si só, ele vai mexer com você. Não tem como não mexer. Você percebe no olhar do Jim Caviezel, assim, o olhar de sofrimento misturado com incredulidade. Praticamente, ele traduz o olhar do próprio público. Claro, a gente entende que o Tim Ballard, ele teve que ver coisas que ser humano nenhum deveria ver. A gente meio que sente como aquilo tudo foi quebrando a alma dele, sabe? Porque a atuação do Jim Caviezel tá nesse nível. Ela realmente te passa esse sentimento. Te faz entender perfeitamente, assim, não que fosse difícil, mas você absolutamente compra toda a jornada do Tim Ballard, sabe? Você entende perfeitamente a motivação dele, por que ele tá fazendo aquilo. E, obviamente, quão nobre é tudo que ele tá fazendo. E saber que tudo aquilo é baseado em fatos reais te faz ficar bem mais comovido com as cenas do filme, com toda certeza. Assim, enquanto eu assistia, algumas vezes eu ficava me perguntando, meu Deus, será? Porque assim, a gente sabe que toda história que é baseada em fatos reais tem lá aqueles floreios pra deixar, né, mais cinematográfico. E às vezes eu ficava me perguntando, caramba, será que isso aconteceu desse jeito mesmo? E eu fiquei curioso realmente, fui pesquisar e vi algumas das mudanças. E tem cenas que me impressionaram, assim, quando eu fui ver, essa cena, ela foi inspirada em algo que realmente aconteceu? Sim, foi. Eu ficava, não é possível. Realmente, assim, era um choque, sabe? O filme todo, ele é bem pé no chão. Assim, você entende que tudo aquilo de fato pode ter acontecido, tanto que a maior parte das coisas aconteceu mesmo, com poucas mudanças, sabe? Na verdade, as missões reais, elas foram até maiores do que as missões que aparecem no filme, porque justamente o filme ele vai costurando tudo para te deixar bem por dentro da operação. Então, na maior parte do tempo, as mudanças com a história que de fato aconteceu era tipo, tal personagem não estava exatamente naquele lugar, naquele momento. Ele estava participando da operação em outro ponto. O momento em que o filme de fato se permite florear mais, por assim dizer, né, colocar mais elementos cinematográficos, é justamente no terceiro ato, né, o grande clímax do filme. O que é perfeitamente compreensível, e você até imagina isso quando você está assistindo, é sem dúvidas o ato que mais dá para sentir essa liberdade dos roteiristas e da direção para deixar a história mais tensa. Ainda continua super verossímil. O filme nunca vira um duro de matar, sabe? Um exército de um homem só. Até porque eu acho que isso destoaria demais de toda a trama. Mas ele tem um clímax bem tenso, sabe? Tipo, você realmente fica, sabe, aflito. Vários momentos te deixam aflito, mas em especial o clímax trabalha muito bem isso. E mais uma vez, ele não é totalmente inventado, ele é baseado em operações que de fato ocorreram, só que aí sim tem algumas mudanças mais substanciais. Eu até achei que isso foi mais uma coisa interessante do filme, porque ele me fez querer investigar o trabalho do Tim Ballard, né? Pelo menos ler sobre,
para saber como é que foram essas operações, o que realmente aconteceu. Ou seja, a obra consegue também atingir esse objetivo de fazer as pessoas se interessarem por esse tema, que é um tema tão importante. E certamente é importante que fiquemos mais vigilantes sobre essa situação. É muito absurdo que a gente simplesmente finja que nada disso está acontecendo, que o mundo deixe um problema tão grave como esse continuar crescendo e escalando. Então eu acho que esse filme, além de tudo, ele é muito necessário. E ele traz essa mensagem no final muito forte, recomendando justamente que as pessoas passem o filme adiante, para que a mensagem alcance mais pessoas. E esse é um dos principais motivos pelos quais eu estou fazendo essa crítica. O canal ele não é focado, né, nesse tipo de conteúdo, de analisar filmes e obras cinematográficas. Eu faço isso esporadicamente quando a pauta do filme tem a ver com o que eu trago aqui para o canal. E essa certamente não é uma pauta que eu trago muito pra cá, só que é uma pauta importante. Então é uma daquelas recomendações essenciais. Quando o filme estrear oficialmente no Brasil, eu realmente recomendo que você assista. Se prepara pra assistir realmente uma história densa, pesada. Como eu falei, não é a questão de você precisar ter estômago pra ver cenas graficamente pesadas, mas o filme ele vai trabalhar com o poder da sugestão em um tema que é pesado. Eu sei que não é pra todo mundo, mas é uma história importante de ser contada, e como o Jim Caviezel mesmo fala, o ato de contar uma história pode ser transformador na medida em que essa história alcança muitas pessoas e faz com que muitas pessoas se conscientizem sobre a mensagem que essa história está passando. Então esse filme é um grande trabalho de conscientização, acima de tudo. É inspirador. O filme fala que o que realmente precisa inspirar as pessoas são os atos de heroísmo desses dois irmãos que trabalharam incessantemente para salvar um ao outro, e certamente isso inspira. Mas eu preciso destacar que, sim, as ações do Tim Ballard, elas obviamente também inspiram e precisam inspirar. Eu entendo que é muito nobre essa atitude de não querer ser visto como o herói e passar esse bastão do heroísmo para as crianças, que certamente também foram muito heróicas. Mas eu acho que a gente precisa de figuras como Tim Ballard para inspirar as pessoas. E não tem como não falar que o que ele fez foi absolutamente heróico. Então, assim, as mensagens do filme são incríveis. Existem mensagens religiosas também, tem algumas pessoas tentando colocar no filme a peste de um filme cristão de uma forma meio depreciativa. Claro que isso não vai ser depreciativo para nenhum cristão, mas vocês entendem aquele joguinho que eles tentam fazer? Só que o filme, ele é muito mais do que isso. Ele tem mensagens cristãs bonitas? Ele tem. Em dois momentos pontuais, assim, passa uma mensagem bem legal. Só que, obviamente, a mensagem focal do filme não é essa. Como é um filme baseado em fatos reais, esses elementos bíblicos eles são muito importantes para explicar a motivação de dois personagens muito importantes na história. Só que em momento nenhum a trama ela perde o foco por causa disso, entende? Não é um proselitismo ideológico cristão. São só mensagens que estão lá, mas muito bem colocadas e com um propósito muito claro. Mensagens que, obviamente, vão agradar o público cristão, mas que, assim, não deveriam de forma alguma incomodar pessoas que possuem outras fés ou até fé nenhuma. Eu fico até incrédulo, sabe, de realmente perceber essa perseguição escancarada aos cristãos que tá rolando em Hollywood não é de hoje. Porque, assim, fica muito claro que a representação do cristianismo, ela precisa necessariamente ser negativa em uma obra hollywoodiana. Se você tiver um personagem que é cristão e ele não é representado como um cara tóxico, como uma pessoa ruim, e mais do que isso, se a fé dele é bem representada de uma forma bonita, isso vira um problema. Não é absurdo? Cara, esse realmente é um filme que conta a história de um homem que decidiu dedicar a sua vida a resgatar crianças. Resumindo mais do que a própria sinopse, é isso. De que maneira isso pode ser uma mensagem ruim? Então, eu encerro a minha análise falando: nada justifica o boicote que tentaram fazer esse filme, absolutamente nada. Se tem um filme que vale a pena testemunhar com os próprios olhos para formar a própria opinião, é esse. Vá assistir Son of Freedom e depois tente entender como é que transformaram isso aqui numa obra de extrema direita. Não que eu me incomode, eu fico até lisonjeado que digam que esse é um filme de direita, porque é um ótimo filme, feito com um orçamento baixo, mas que, assim, entregou tudo e mais um pouco, com atuações fantásticas, com uma mensagem muito importante e que foi passada com uma sensibilidade ímpar. Falar que isso aqui é um filme de direita é simplesmente
um grande elogio pra direita. Mas como ser humano, eu fico sem acreditar que conseguiram politizar um tema tão importante como esse e que não foi abordado de forma política. Porque assim, temas associados à esquerda, como racismo, sexismo, discriminação em geral, também são temas importantes. E eu nunca disse que é um problema você abordar esses temas. O problema é a forma como os esquerdistas costumam abordar o tema. E Sound of Freedom pega um tema importante e aborda de forma exemplar. Ao contrário dos filmes wokes que pegam essas pautas para atacar e espizinhar o outro lado, esse filme, Som da Liberdade, ele não fica atacando a esquerda. Ele ataca pessoas que traficam crianças. Esquerdistas se sentirem atacados por isso é muito bizarro. Enfim, é realmente uma ótima obra. Eu costumo ser generoso com as minhas notas, então não tenho nenhum problema em dar nota 10 pro filme, porque eu acho que se a gente considerar a proposta do filme, ele entrega de forma impecável tudo que se propõe a entregar. Se a gente considerar o orçamento, então, putz, aí a qualidade do filme ela chega a ser impressionante. Porque em momento algum tem cara de filme de baixo orçamento. Não, é um filme sério, muito bem feito, muito bem contado, muito bem atuado, muito bem dirigido, muito bem escrito. E é isso. Então, pra mim, nota 10 mesmo. Eu realmente não consigo pensar em alguma ressalva, sabe? Algo que eu poderia dizer, acho que poderia ter feito isso ou aquilo melhor. Tá tudo muito bem encaixado dentro da proposta. Ah, poderia ter um clímax mais grandioso, mas pô, a proposta é claramente ser um filme mais pé no chão. Não acho que cabia ali, então é isso. Eu realmente só não recomendaria pra quem não consegue lidar com temas muito sensíveis. Porque, no geral, não é só um bom filme, como também é um filme necessário. É isso, espero que vocês tenham gostado da minha análise. Pode passar ela adiante para que mais pessoas tomem conhecimento dessa história, para ver se a gente consegue despertar o interesse de mais pessoas para fazer com que Sound of Freedom seja um sucesso também aqui no Brasil quando finalmente for lançado. Se você gosta de filme dublado, pode assistir sem medo, porque realmente assim, o elenco de dublagem é sensacional. Só dublador de ponta, vozes que são bem conhecidas mesmo. Vale a pena também conferir o trabalho dos excelentes dubladores brasileiros. É isso. No mais, obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo. Valeu!